Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Ele foi a uma virgem. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e pô-lo-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas asas, sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês daquela que se achava estéril, porque Deus, para Deus, nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Venha sentar, glorificando o Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue apoderando-se desse lugar, crescendo cada dia mais, cada vez mais, e ainda nesse culto, cada dia mais e ainda mais após esse culto, porque o culto não vai terminar aqui agora. Nós vamos cultuando para casa. Amém? Deus me deu um tema, eu queria, em breves palavras, discorrer esse assunto com os irmãos. Ainda depois da cirurgia, não voltei ainda na normalidade 100% a pregar. A gente aprendeu a falar mais de um jeito por causa da saúde, as limitações humanas, o fanisco de barro. Né? Mas Deus me deu um tema, e esse tema é interessante, fala de milagre, gerando um milagre de Deus. Amém? Nós estamos diante de um acontecimento extraordinário. O maior acontecimento, o maior projeto, o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade. O maior acontecimento que ocorreu na história do universo conhecido. E do universo desconhecido, do Hubble e James Webb, né? As máquinas mais potentes, tecnologicamente falando, conhecidas. Então, esse contexto, ele nos revela algo interessante. O milagre aqui não era de receber apenas, era para gerar. Eu entendo que o milagre da parte do Senhor não é apenas o receber do milagre, no sentido de um profeta ungido, uma unção que vem da parte do Senhor sobre um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o ministério desse homem é potencializado pelo Espírito Santo. Ele ministra porque tem um dom e a pessoa recebe o milagre. Aqui eu vejo uma perspectiva diferente na vida de Maria. Eu aprendo muitas coisas aqui. Como Samar, que lutava por aquilo que ele acreditava, num campo de lentilhas, mesmo que estava só, lutando por um projeto sozinho. No tempo em que Jesus veio, primeiro é interessante dizer que desde que Eva nasceu, no projeto do coração de Deus, porque o lugar que Eva nasceu foi gerada, foi criada no coração de Deus. Um projeto de criação de Deus, no sentido de Eva, foi já nascida no coração de Deus. Assim como Adão, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Então, os projetos de Deus nascem na mente de Deus. O lugar do pensamento de Deus. E ali, o projeto de Deus não era para que a mulher fosse aquela que ia comer do fruto proibido e levar o homem à queda, a humanidade à queda, o pecado e a morte. Deus tinha um projeto especial para a mulher. A Bíblia diz que depois da queda,
creio eu, que Eva esperava a condenação, Adão estava atônito, a serpente, Satanás, estava ali na expectativa do fracasso mortal daquela mulher, o ato condenatório de Deus em matá-la. Mas no capítulo 3 e 15 de Gênesis, Deus libera uma palavra. Em vez de matar, Deus disse para Eva: Eva, com dores você vai gerar filho. Irmãos, para quem estava condenado à morte, para quem esperava o julgamento definitivo, Deus diz para aquela mulher no jardim, eu vejo a manifestação da graça de Deus ali, para Eva: você vai sofrer, mas você vai gerar. E uma coisa interessante no contexto que nós estamos lendo aqui, vendo na Bíblia, que naquele tempo, a Bíblia diz, Gálatas 4:4, que Jesus não nasceu num tempo do acaso, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, Salmos 14. E ele agora, ele precisa redimir a humanidade, reconciliar a humanidade consigo mesmo, e o único que poderia fazer isso na eternidade, ele, no concílio eterno, ele diz ao seu filho: você vai ter que fazer essa obra. Você vai ter que nascer de uma virgem. E aí Isaías aparece no 7:14, dizendo: um grande sinal haverá sobre as nações. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o seu nome será chamado Emanuel. Deus está conosco. E aí se passam mais de 700 anos. E aí agora uma virgem desposada na região de Nazaré, na Galileia. Era inconcebível um judeu pensar que o anjo Gabriel ia descer naquela região. Às vezes um milagre não acontece porque a gente quer ensinar, instruir Deus, o Espírito Santo, ensinar os anjos o lugar onde que ele vai gerar o projeto do milagre. Deus não precisa da minha opinião, Deus não precisa de pegar conselho comigo, com você. Se é em Nazaré que ele quer gerar o projeto, o milagre, deixa ele fazer. Vai ser em Nazaré. Nazaré era o pior lugar do mundo daquele tempo para o judeu. A terra de Zebulon era o pior, a região mais promíscua na visão do judeu. Naftalim, a terra mais decaída moralmente falando, é o povo mais decaído. Na questão religiosa, então, a Galileia era completamente depravada, rejeitada pelo judeu. Era inconcebível um judeu pensar que Deus tinha um projeto de milagre ali naquela região. E Deus ainda foi no lugar mais desprezível ao judeu para realizar o seu maior milagre na terra, que é gerar o seu filho no ventre de uma virgem chamada Maria. Ele vai em Nazaré. Nós precisamos parar de ficar questionando o lugar, o ambiente em que Deus vai fazer o milagre. E às vezes a gente não questiona esse ambiente nas pessoas, a gente questiona esses ambientes do milagre em nós. Nós questionamos: não é possível Deus fazer isso em minha vida. Ele pode fazer na vida de quem está lá na Judéia, alguém que está lá em Jerusalém. Nós nos excluímos do projeto de Deus. A Bíblia diz, e Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo número 1, versículo 26, que não são muitos os nobres, não são muitos de nobre nascimento que são chamados, mas Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as que são grandes. Deus confunde aquela questão do homem achar que ele é forte, chamando os fracos. Os que são sábios, ele confunde chamando os que são vis e desprezíveis. Se você tem sido rejeitado, lembre de uma coisa: os que Deus tem honrado hoje foram rejeitados ontem. E se você está sendo rejeitado hoje, Deus vai te usar como um projeto de milagre amanhã. Não se exclua. Não ache que você veio de uma família que não tem um nobre nascimento, que você não pode gerar um projeto de Deus de milagre nessa terra, que você não foi chamado para um grande mover de Deus de milagre para essa geração. Não interessa qual Nazaré que você nasceu. O importante é que Deus te escolheu. Se você está aqui, Deus escolheu você para um grande projeto de Deus na terra. Entenda, Deus não escolheu Nazaré, Deus escolheu Maria.
para impactar aquela geração. E havia uma palavra profética, porque Jesus seria chamado Nazareno. Então não existe coincidências com Deus. Você está, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, você está exatamente no tempo, no lugar, dentro do propósito que Deus permitiu você estar e viver, projetou para você viver, para que o milagre dele fosse gerado através da sua vida. Alguns não se permitem ser genitores de um milagre, porque acham que são muito jovens. Jeremias diz, eu sou um menino. Jeremias capítulo 1, 12, eu nem sei falar. E outros não se permitem gerar os projetos de Deus porque acham que são muito velhos. Mas a Bíblia diz que Isabel estava no 6º mês de gestação, aquela que era estéril, na sua velhice, gera um milagre para a glória de Deus. Ela gerou a voz que ia na frente, a voz que ia preparar o caminho do Senhor, que iria endireitar as veredas do Senhor, aleluia. Ela gerou um grande milagre. A palavra do Senhor diz, na boca de Jesus, que de homem nascido de mulher, jamais alguém seria maior do que ele, aleluia. Deus preparou ventres estéreis na humanidade para gerar os seus maiores projetos de milagre. Lembra de Ana, uma que foi como Maria, sofrendo para gerar um projeto de Deus? Penina gerava filhos e ela não gerava, primeiro Samuel. Mas a Bíblia diz que no tempo de Deus ela gerou o projeto de Deus, Samuel, um sacerdote, um juiz, um profeta. Ela queria um filho, Deus queria um sacerdote, um juiz, um profeta. Porque muitas vezes demora o projeto de Deus na nossa concepção. É porque o que a gente quer gerar de milagre é pequeno demais. A nossa mente humana é pequena demais para entender e compreender o tamanho do projeto que Deus quer gerar através das nossas vidas. É por isso que está demorando. Ela queria um filho, Deus queria um profeta. Ela queria um filho, Deus queria um juiz. Aleluia. Ela queria um filho. Aleluia. Deus queria gerar um grande governante, um juiz na face da terra. Não interessa a idade, o lugar. Para gerar o projeto de Deus, você precisa apenas crer que Deus sabe fazer as escolhas certas. Gabriel vai ali, Nazaré, acha uma virgem, e essa palavra virgem tem ligação com a palavra pureza, conectando com o nome Maria, que é a raiz do hebraico, a pureza. Deus não pode gerar muitos milagres, pastor Lindomar, porque o ambiente, muitas vezes, que Deus quer gerar um milagre, está contaminado. O ambiente contaminado não pode gerar, não pode ser genitor de um projeto de milagre de Deus na terra. E nós entramos nas igrejas nesses últimos dias e nós queremos ver milagres como antigamente, mas a gente não vê. Por que a gente não vê na dimensão, na proporção que acontecia no tempo de Jesus? Em Marcos capítulo 6 está uma resposta. Parte dessa resposta está ali. Jesus operava milagres. E muita gente dizia que Jesus não fazia milagres ali na sua terra. Fez. E ele fazia, a Bíblia diz que em Cafarnaum, naquele tempo, Jesus curava todos os enfermos, expulsava todos os espíritos malignos, curava todos e todas as enfermidades. Até que apareceu alguém dizendo, eu sei quem é esse menino aí. Não é esse, porventura, o filho de José? Não é esse, porventura, o filho de Maria? É aquele negócio. O homem ungido, chamado, escolhido por Deus, e Deus operando milagres através do seu filho, Jesus na terra, como um grande profeta. Mas aparece alguém questionando o seu caráter, questionando a sua genealogia, questionando o perfil do seu nascimento, a sua família, questionando o seu potencial. Quantos milagres Deus quer realizar nesse altar? Quantos milagres Deus quer realizar nessa casa? Quantos milagres Deus quer realizar nas igrejas? E as pessoas questionando aqueles que Deus está enviando para realizar os milagres dele na terra. Por que não acontece? Primeiro, questionamento. Nós questionamos, avaliamos. Nós não avaliamos a nossa vida para receber o milagre. Nós avaliamos as pessoas que estão ministrando o milagre na nossa vida. É por isso que muitas vezes você vai ver cego recebendo. Porque ele não estava ali para avaliar. Ele não tinha condição de avaliar, ver qual era a aparência de Jesus. Eu só queria saber do milagre que Jesus podia realizar.
A Bíblia diz que depois do questionamento, a Bíblia fala que Jesus não pôde mais realizar milagres em Cafarnaum. Era o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade, mas aí aconteceu, o útero, o ambiente do milagre foi contaminado. Quantas vezes Deus levanta profetas na terra, homens zelosos dos projetos de Deus, e as pessoas questionam o profeta, o jeito de Deus usar o profeta. Mas não foi Deus que levantou. Não é um instrumento que Deus está usando, não é um instrumento de milagre. Não é aquele que Deus quer gerar milagres através da vida dele, na nossa vida. Por que eu não vou receber o milagre? Se o lugar, o ambiente, o útero, que vai ser o genitor, gerar o projeto de Deus, estiver contaminado com uma incredulidade, não vai acontecer o milagre. Por que não acontece? Porque nós não cremos. Eu me lembro de uma história que em Londres, um ateu estava correndo de manhã, no domingo, em direção à Catedral de Londres, e estavam pregando ali Charles Spurgeon, um sermão. E alguém vê e conhecia aquele ateu, interpela no meio do caminho, dizendo: você vai para onde, meu amigo? A essa hora da manhã em Londres, correndo desse jeito. Ele diz: olha, estou com pressa porque eu vou ouvir Charles Spurgeon pregar. E esse camarada que interpelou o ateu sabia que ele era ateu incrédulo. Aí ele pergunta para ele: mas por que você está com essa pressa toda? Você não acredita no Deus do Charles Spurgeon. Mas ele olhando, fitando os olhos, fixamente nos olhos daquele que interpelou a ele, disse: mas Spurgeon crê no Deus que ele prega. Por que não acontece tantos milagres na nossa geração como antes? Primeiro, porque os úteros espirituais estão contaminados com a incredulidade. Tanto daquele que está ouvindo a mensagem, muitas vezes daquele que está pregando. Por que pastor Lindomar, pastores amigos, Hollywood, DC, Warner Bros., tem muitas vezes mais eficiência do que nós nas nossas mensagens. Eles têm mais eficiência em contaminar, contagiar gerações, os povos, com uma cultura que é mentirosa, do que muitas vezes nós que pregamos o evangelho da verdade. Porque eles pregam uma mentira como se fosse verdade. E nós muitas vezes falamos do Deus vivo como se fosse mentira. Eu explico para você. Eles pregam uma mentira com toda a convicção do mundo natural. E nós muitas vezes não pregamos o evangelho com a mesma convicção do mundo sobrenatural. O anjo disse para Maria: você foi agraciada. Eu digo para você nessa noite, se você está aqui nesta casa, se você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e veio, porque tem muita gente que diz: ó, está aqui os que era para estar. Não, era para estar uma multidão aqui. Poucos nessa geração têm entendido, dado resposta, ouvida ao Espírito Santo, à convocação dele. E graças a Deus, que essa igreja aqui em Anápolis é uma das mais frequentadas no meio de semana. Isso é por aí. O povo não quer mais, pastor Omar. Não é um negócio, não, porque eram os que eram para estar. Não, Deus não quer uma igreja dessa. Uma igreja como a sede, uma igreja como a Madureira, o Ministério de Anápolis, uma quinta-feira, na terça-feira, vazia. O Deus que eu sirvo, não. Por que as pessoas não vêm? Porque se elas acreditassem que nesta noite a história iria mudar, que Deus iria gerar um milagre que ia mudar a história do casamento dela, dos filhos dele, aleluia, da esposa dele. Ah, Espírito Santo, se eles acreditassem que nessa noite Deus iria mudar a história do marido, aleluia. Se acreditasse de verdade que nesta noite fluiria uma palavra desse altar que mudaria a história física, um milagre ia acontecer, o pulmão ia ser tocado limpo, o caroço ia desaparecer. Se houvesse uma fé autêntica, viva, aleluia, a casa ia ficar pequena para a glória de Deus, os milagres seriam gerados para a glória do Senhor. Está aqui
A mulher vê um anjo, uma virgem, Nazaré. Era virgem, uma menina esposada do marido, esperando. Na cultura do Oriente Médio, até hoje, naquela península ali, não existe namoro, existe noivado. E eu já até falei para as meninas minhas, estou pensando em levar vocês para a região de Jerusalém. E pastor, não, 4, meu filho, estou pensando em mudar para aquela região do Oriente Médio ali. Não tem namoro, biblicamente, naquela região também não tem. Era noivado. Ela estava desposada, prometida para um varão, não tinha tocado em varão, mas já estava prometida. O anjo aparece e diz, você foi agraciada. E uma das personagens bíblicas mais interessantes e talvez mais injustiçada da Bíblia é Maria. Muito pouco se prega sobre Maria. Muito pouco se prega o nome de Maria. Porque nós pentecostais recebemos, os protestantes recebemos um legado, um posicionamento contrário a outro posicionamento religioso, teológico, de outra religião, em que Maria é tida como um objeto de veneração e adoração, como divindade, idolatrada. Mas a Bíblia não fala nem antes de Maria, nem durante o tempo de Maria, nem depois, que ela era digna de receber adoração, veneração. Ela não pede para ser adorada, não pede, em nenhum momento ela pede para ser venerada. Ela apenas serve a um propósito de Deus. Ela apenas recebeu a graça. Quem recebe a graça não é o que dá. Então, quando ela vê o anjo, e eu acho lindo isso, era uma menina, mas já estava vendo o anjo. E no meio de uma geração corrompida, porque Deus olha dos céus para a terra e não vê ninguém justo, mas vê uma Virgem Maria, aleluia. Um ambiente puro, preparado para gerar um milagre de Deus na terra. Ele desce, enviando o seu anjo, Gabriel, e o anjo Gabriel apresenta-se diante daquela menina. E eu fico olhando como é interessante a pureza também daquela menina no sentido emocional, psicológico, sentimental. Ela viu o anjo. A pureza espiritual, ela sabia que era um anjo, o anjo falou com ela. E eu fico pensando, nós somos pentecostais, nós somos evangélicos, 2023. Nós já vimos a história de John Wesley, Spurgeon, tantos outros, lá de Jones. Nós já vimos a história de Moody, William Joseph Seymour, já vimos a Rua Azul, sabemos da história. Gunnar Wing, Daniel Berg, nós fomos genitores, fomos gerados por esses genitores proféticos, espirituais. E nós não entendemos que o ambiente que nós estamos aqui, muitas vezes, nós não entendemos que é um ambiente sobrenatural. Não vai acontecer nada na dimensão natural se você não entrar na dimensão sobrenatural. A nossa mente não pode ficar presa em coisas, objetos, pessoas, circunstâncias. Para gerarmos um projeto de Deus, nós temos que entrar no sobrenatural de Deus. Às vezes a gente está pregando e fala, Deus enviou um anjo, estava pregando em algum lugar, esses tempos para trás, uma igreja, e eu me lembro que Deus falou, aqui tem um anjo com um bisturi. As pessoas estavam orando, fervorosamente, pararam de orar. Literalmente você via as pessoas procurando, cadê o anjo, cadê o anjo, cadê o anjo? E alguém às vezes olhava com um olhar de questionamento. Às vezes o milagre não acontece porque nós não estamos preparados no ambiente espiritual para gerarmos o projeto de Deus. Esse projeto, esse ambiente é no mundo sobrenatural, não é no ventre físico. Maria gerou no ventre físico, mas o projeto de Deus para nós nesta noite, para gerarmos o milagre, é no mundo espiritual, no ventre espiritual. E o ventre espiritual da Maria dessa geração é a fé. É o acreditar, o crer. É uma fé que não admite impossibilidade. Aos Hebreus 11:1. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam. É firme fundamento. Não pode ter dúvida. Nunca Deus realizou um milagre num ambiente, no outro, que não acreditasse nele. Que não tinha a pureza da fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. Eu acredito naquilo que Deus está falando. Mas não tem jeito. É impossível. O médico diz que não vai dar certo. O advogado já
diz que não tem jeito. O juiz já deu o decreto, já chancelou, bateu a contrária a você. Mas ele ainda crê. Nós estamos falando de milagres. Da coisa impossível para o homem fazer. Do lugar das impossibilidades. Onde a doença chega, a notícia no diagnóstico é: vai morrer. É crônico. É incurável. O problema é que, como Samar se levantou para defender aquilo que ele acreditava, era um campo de lentilha, mas era dele. Por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos nessa geração. Gabriel disse: ó, tu vai gerar, porque tu foi agraciada. Só que ele não disse que ia ser fácil. No primeiro momento, ela gera o projeto de Deus. Primeiro, agora como é que ela vai justificar para o marido? Que ela, sendo virgem, sem tocar nele, ela gerou uma obra do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes a gente perde tempo, e eu estou falando assim tranquilo mesmo, para você entender. A gente está perdendo tempo tentando explicar para as pessoas como Deus vai gerar o projeto dele na nossa vida. Perdendo tempo para explicar para as pessoas qual é o projeto que ele está gerando em nós. Muitos de nós estamos perdendo tempo tentando explicar para as pessoas que nós somos uma igreja levantada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Carregamos o poder dele sobre a nossa vida como revestimento e autoridade. Nós temos dons, nós falamos em língua mesmo, nós temos a revelação do Espírito na palavra, no conhecimento da ciência. Ele nos capacitou pela graça. Nós temos o dom de língua, de variedade de língua, de interpretações de língua. Nós temos os dons do Espírito Santo. Nós temos o dom da palavra, da fé, aleluia. E temos o dom da fé na palavra. Nós operamos milagres pelo poder de Deus, pela graça dele na nossa. A igreja não precisa explicar como Deus vai fazer essa noite o milagre, mas vai acontecer, aleluia. A Bíblia diz que quando José ficou sabendo, ela não explicou, ela falou. O texto não diz, mas ele ficou sabendo por ela. Quando ela gera um milagre, começa o trabalhar de Deus no ventre dela, já começa problema. Porque Deus não gerou apenas um milagre para Maria. Deus gerou um milagre para a humanidade. O que Deus quer gerar em nós não é para nós. É para essa geração. E nós devemos estar preparados para isso. Eu pergunto para você, nessa noite você está preparada para gerar um grande projeto de Deus? Eu digo que Deus não escolheu apenas uma virgem que estava em Nazaré, um ventre puro. Deus escolheu uma família. Diga comigo. Deus não escolheu apenas Maria. Deus escolheu uma família, um lar. Porque nesse pacote, quando eu vejo fugir dessa situação, ele não foge porque era um camarada sem caráter, sem amor. Justamente pelo contrário. Porque se Maria é pega para aquela vida, imagina nessa terra, em Anápolis, nossa terra, tem coisa que você fica sabendo dos outros. Uma cidade de quase 500 mil habitantes, imagina em Nazaré, irmão. Daqui a pouco a notícia correr. Maria está grávida. E diz que foi obra de Deus. Iam perseguir a menina, queria. Ela poderia ser morta, apedrejada naquele tempo. José, sabendo disso, o que ele fez? Ele se condenou para salvar a Maria. Eu vou fugir. E eu vou ser o canalha, eu vou ser o homem mau, eu vou ser o traidor. E ela não. Ela vai sobreviver. Não estava entendendo o projeto, mas queria preservar o genitor do projeto, a genitora do projeto de Deus. Então, se você é um Deus e vai escolher alguém para ser pai de seu filho, numa geração perversa, não tinha ninguém na terra fazendo bem, Deus olhou e viu alguém. José.
Deus não olhou para José e viu nele fortuna, riqueza. Deus não viu em José capacidade intelectual. Não que ele não tem, mas não foi isso que atraiu a atenção de Deus. Deus olhou para José e não viu ali um potencial eclesiástico. Ele não era um sacerdote famoso, Anás e Caifás. Deus olhou para José e não viu em José um homem de fama. Ele não era alguém muito conhecido na sociedade. Pelo contrário, simples, alguém comum. Deus olhou para José e não viu um homem que operava milagres poderosos na terra. Não era assim a vida de José. Um grande pregador com eloquência. Não era assim a vida de José. Deus olhou para José e viu nele caráter. Deus olha para a terra e vê um homem que é capaz de criar o seu filho com caráter, com moral, com dignidade. Então, o projeto que Deus está gerando nessa geração, e a gente às vezes não está entendendo, é um projeto dentro da família. E talvez você não entendeu isso, o ataque maciço do inferno contra o casamento. Se existe um lugar onde é preciso, é necessário Deus fazer milagres nessa geração, é no casamento. Porque se fosse um homem volúvel, líquido, uma mentalidade fraca, se fosse uma pessoa que o caráter dele fosse duvidoso, ia influenciar o seu filho moralmente. Ia prejudicar o projeto que Deus estava gerando com milagre ali no ventre de Maria. Então Deus olhou para a terra e viu um ambiente dentro da família favorável para que ele gerasse um milagre. Diga comigo, Deus escolheu Maria, mas também escolheu José. Eu acho isso aqui fantástico. Deus não despreza um homem de caráter, irmão. Vai para cá. Talvez você olhe e a gente admira muita coisa nas pessoas. Mas se existe um país que deveria admirar o caráter, é o Brasil. Porque moralmente nós temos uma nação decaída. E é de cima para baixo. São em todas as escalas da sociedade. E eu encerro aqui essa parte dizendo para você, valorize a sua família, valorize o seu casamento, valorize o seu esposo, valorize a sua esposa. Eu digo para você que já foi gerado um projeto de Deus extraordinário dentro da sua casa. Seus filhos são um grande de milagre de Deus para essa geração. Gerou um filho que está na presença do Senhor. Isso é um milagre. Gerou uma filha que está na presença do Senhor. Isso é um milagre para essa geração. Um filho na presença de Deus nessa geração é milagre. Pastor Wagner, mas eu estou na presença de Deus. O que foi que aconteceu? Meu marido, nós estamos, mas os filhos não estão. Mas espera aí. Você e eles são um ambiente em que Deus vai gerar um milagre de salvação na sua casa. Essa noite Deus está falando contigo. Começa a perseguição, o sentimento de angústia. Ela fica angustiada, José vai embora, mas o anjo se manifesta para José, volta. Tu acha que Deus ia mandar o anjo falar com o homem para voltar se Maria fosse apenas um lugar de um projetinho qualquer? Irmãos, eu tenho falado com pessoas, eu tenho andado por aí, e nessa batalha com relação à família, eu queria dedicar um minuto para isso. Eu nunca vi uma mulher de Deus perder. Nunca vi. Geralmente as mulheres vêm primeiro. Não é regra, mas geralmente as mulheres vêm primeiro para a fé. Sim ou não? Sim ou não, pastor? Não é? Eu me lembro que no começo desse ministério tinha mais mulher do que... Ainda tem, né? Mas era muito mais, né? Eu lembro que eu cheguei a primeira vez na igreja, diaconisa, eu fiquei até questionando que eu sou nascido na Assembleia de Deus, e eu falei, mas só tem mulher nessa igreja, na porta pode ter mulher. Eu ficava pensando, mas lá no altar parece ter mulher no altar, e pode. Ficava pensando, só tinha elas. Eu me lembro que cada uma delas, e o pastor Lindomar, a pastora Vilso, passou por processo também, conhece a história de muitas delas aqui também, não foi diferente. De mulheres que vieram sozinhas. Gerou um projeto aparentemente sozinha. Mas hoje está aí o José, Jesus, a família inteira, louvando a Deus. Porque Deus tem um compromisso com a família. O maior sinal que eu vejo aqui na família de José, de Maria, Deus gerando Jesus, é que Deus tem compromisso com a família. Deus tem compromisso com o seu casamento.
Deus vai fazer milagre no casamento essa noite. Quem crê nessa palavra? Eu vejo Deus, eu vejo alianças na mão dele. Eu vejo ele restaurando alianças de casamento essa noite aqui. Porque às vezes a gente chega na presença de Deus, vem na igreja, parece que está tudo bem, mas não está. Só você sabe como é difícil gerar um projeto de Deus. O anjo disse: Maria, tu vai gerar agraciada. Mas não disse para ela que ia ser tão difícil. Quando o menino nasce, Herodes, a primeira coisa que Herodes quer fazer: matar. Já foi difícil explicar para José. A história não foi fácil porque teve um censo. Quando ela chega para ser recenseada ali com José, já estava grávida. Sai de Nazaré para a Judeia, para Belém. Chega em Belém, não tinha lugar para Jesus nascer. As coisas mais difíceis para que a gente venha gerar milagre é entender por que é tão difícil gerar o milagre de Deus. Não é para Deus. O menino não era o filho de Deus. Não era o salvador do mundo, o maior projeto de Deus na terra. Não era o maior milagre de Deus na terra. Por que é tão difícil? Não acharam um lugar para Jesus. Já pensou que dificuldade? Você está carregando o projeto dele. Está gerando o filho dele. E você chega numa cidade, em vez de ter tapete vermelho. Irmão, era para ter anjo tocando uma orquestra celestial. Tem gente que não consegue gerar o projeto, pastor Lindomar, porque ele acha que Deus vai fazer assim. Ele vai chegar na cidade, vai chegar no casamento, vai chegar na família, vai chegar na empresa, vai chegar no emprego, vai chegar no ministério e vai ter um tapete vermelho para ele. Já pensou? Deus fala contigo, a porta está aberta, o milagre está acontecendo. E você chega na empresa, a porta... Muitas vezes acontece isso. Porta fechada, o patrão bate, está batendo aqui na sua porta, estou te esperando lá no escritório, chega lá, a carta de demissão já está assinada. Eu me lembro que lá em Goiânia, certa vez, pastoreando, fui visitar um casal e ele foi para São Paulo com tudo pago, porque foi o melhor vendedor da Ford lá em Goiânia, capital. E ele estava muito feliz, e a gente, pastor, feliz também com aquele prêmio que ele recebeu. Foi louvado pela empresa. E aí eu fui visitá-lo, tomar um suco com ele, comer ali pão de queijo, mas a pastora. E Deus me liberou uma palavra: olha, eu estou fechando essa porta. Quando tu voltar, a porta vai estar fechada. Ele disse que foi a viagem mais triste da vida dele. E Deus falou com ele: eu estou fechando essa porta, mas estou abrindo uma porta dentro de outra porta. E fui embora para casa, e a gente que é pastor, a gente fica pensando: mas Deus, o que foi que o senhor falou? Como é que vai ser isso? E ele foi para São Paulo, voltou entristecido. Chegou lá, quando ele chegou na empresa, estava batido a demissão. No outro dia está na igreja chorando, mas foi bom, porque ele não estava aparecendo nas orações, começou a aparecer. Tem porta que Deus fecha só para você aparecer diante de Deus, entendeu? Aí ele começou comigo na oração, começou comigo nas vigílias, e foi indo. E ele disse que chegou o dia dele assinar o papel para receber um valor lá, que ele tinha para receber. Chegou na empresa, sentou lá, e tinha um rapaz olhando para ele. E ele olhava para esse rapaz, resumindo a história, esse rapaz, ele havia comprado toda uma indústria, formou uma indústria inteira. Só que ele recebeu uma proposta internacional que era um negócio irrecusável. Ele estava devolvendo uma frota de carro lá na Ford e o povo não queria receber. E ele, irado com a Ford, que tinha que viajar para fora do país, e a Ford não tinha usado os carros, eles não queriam receber o carro, os carros que ele comprou. E ele foi tentar perguntar para o rapaz o que estava acontecendo, resumindo. Ele estava com um acerto de contas. Lembra que Deus falou que ia abrir uma porta dentro da outra porta? Você imagina a aflição desse rapaz nesse um mês esperando esse processo? Essa angústia. A Bíblia diz em João 16, 21, que uma mulher, quando vai dar à luz, quando ela gera um filho, ela começa a sentir dores. Quem é mãe aqui? Quem já foi mãe aqui? Aí já vem os primeiros sintomas, um enjoo.
pastora Ana Mestre, nos primeiros meses, vomitava quando ela estava grávida da Carol, ela vomitava a noite inteira. Eu dizia, um ser humano não vai conseguir suportar um negócio desse. Pode ser bênção, um negócio desse. Queimação, que ela andava assim, e a bichinha inchou, tadinha. A primeira ficou diferente. Às vezes deforma o corpo da mulher, sim ou não? Na Europa está acontecendo um movimento de contra a natalidade, pastor Andomar. O senhor sabe disso melhor do que eu. As mulheres principalmente não querem gerar filho. Querem gerar filho de jeito nenhum, porque deforma o corpo, atrapalha a questão profissional. É assim ou não é? Tem países fazendo campanha para que as pessoas gerem filhos. Que a mulher não quer passar pelo sofrimento, que é difícil. Jesus disse, a mulher quando ela vai gerar, ela sente dores terríveis. O corpo muda. A fisiologia muda. Os hormônios alteram. Mas Jesus disse, mas depois que ela dá à luz ao filho, pela alegria de ter gerado um filho, ela esquece todo o sofrimento do passado. Aleluia. Não é porque Deus está falando contigo aqui? O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, tão especial, tão extraordinário, que a alegria de você ter gerado um grande projeto de Deus na terra vai fazer você esquecer todo o sofrimento que você teve durante a história da sua. Tu vai esquecer todo o sofrimento. Você crê nessa palavra? Põe a mão no seu coração e diga, eu vou esquecer de todo o sofrimento, de toda a aflição, do processo, para gerar um filho, um projeto, um milagre espiritual. Aleluia. O rapaz chega para ele, aquele empresário diz para ele, eu estou indo embora a semana que vem, eu preciso desfazer de tudo que eu tenho, e eu tenho uma indústria. Ele falou assim, eu investi milhares de reais nesse negócio, mas eu estou passando para qualquer um. Rodrigo, o nome dele. Ele falou assim, qualquer um, não sei não, mas quanto que é esse negócio? A primeira parcela da negociação que ele fez com a Ford, pagou uma indústria. Passou um homem, montou a indústria, maquinário, tudo de primeira, tudo de excelência. E por um valor ínfimo, mínimo, ele entregou aquela indústria para um homem de Deus que estava gerando o projeto de Deus. Você crê nesse Deus? Uma indústria, uma porta dentro da outra, mas o homem ficou desempregado, perdeu o emprego, ninguém conseguia explicar para ele, mas eu recebi o prêmio de melhor funcionário. Não é difícil entender o projeto que Deus está gerando em você, mas acredite, pela fé, pelo amor de Deus, creia que é Deus que está fazendo. Aleluia. Eu falo para você, sem medo de errar, nós às vezes ficamos atônitos no Brasil com o que está acontecendo agora. Mas Deus está gerando algo grande no Brasil. Tem muita gente incrédula, mas eu acredito que Deus está gerando um projeto de avivamento nessa nação. Eu vejo um despertamento para essa nação tão grande. Aleluia. Eu vejo um mover de Deus tão grande para essa geração brasileira, para essa nação brasileira. Deus está gerando um grande projeto dele nesta nação. Mas o anjo diz que ela geraria, pastor, mas não falou que ia ser difícil desse jeito. Para a gente encerrar, ela recebe aquela palavra. E na concepção de Maria era tão difícil esse negócio, que ela faz uma pergunta para Gabriel. Como que vai acontecer um negócio desse? Tem gente aqui que tem promessa de Deus tão grande, tão incrível, extraordinária. Mas você olha para você, para a circunstância de Nazaré, para Maria, para José. Você olha para o ambiente que o projeto está sendo gerado, o milagre está sendo gerado. E você diz, é aqui que vai acontecer isso? Como é que ela pergunta para o anjo Gabriel, como que vai ser isso? Pastor Wagner, o senhor está dizendo que tem um grande projeto de Deus, de milagre na minha casa, no meu casamento. Como é que vai ser isso, pastor?
O Senhor está dizendo que tem famílias, que tem casamento, que tem filhos, filhas aqui, para serem gerados com um grande projeto de salvação para a humanidade nessa última hora, como profetas, sacerdotes, sacerdotisas, milagres missionárias, como milagres missionários na família. Como que vai ser isso, pastor Wagner? Tem muitos ministérios poderosos aqui nessa casa, nessa noite. Ministérios de muita unção, de muito poder, de muita autoridade, Deus. Ministérios para atravessarem os continentes, pastor Lindomar. E alguém está perguntando como é que vai ser isso? Como é que Deus vai fazer? O anjo responde: não preocupa não, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Como é que vai ser isso, pastor Wagner? Eu te respondo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer. Aleluia, glória a Deus. Pastor Wagner, mas aí como é que é, irmão? Olha para cá. Como que poderia um povo que veio da pesca, um povo que não era letrado, que não tinha cultura, enfrentando o maior império do mundo conhecido, como que poderia ser um negócio desse? Um povo que estava lá na Galileia, que veio para a Judéia, um Pedro, um pescador, um João, um Tiago, um barquinho. Eu fico imaginando como que esse povo poderia impactar o mundo, irmãos. É que havia uma promessa do Pai: vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus disse: fica em Jerusalém, porque o projeto vai ser gerado, o milagre vai acontecer. Vai descer uma unção sobre você, Pedro, aleluia. Vai descer uma unção sobre você, João. Tiago, creia, vai descer uma unção sobre vocês. Vai descer uma unção sobre a igreja, e vocês vão mudar a história do mundo. Para de ficar perguntando como é que vai ser. Entenda, o anjo disse: olha, a Isabel, aquela que era estéril, na velhice, já está gestando ao 6º mês. Porque para Deus não existe impossível. Um pequenininho de Nazaré, pastor, mas vai descer o Espírito Santo. Ninguém me conhece, ninguém me vê, pastor, mas o Espírito Santo te vê, te conhece. Ele sabe onde ele vai gerar, aleluia. O teu ministério será poderoso na terra, aleluia. A tua descendência será poderosa na terra. Você não está gerando projeto de homem, não, você está gerando projeto de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus. É milagre que o Espírito Santo está fazendo. Olhe para cá. Tem coisa que não é para o gameta masculino. Tem coisa que Deus está dizendo essa noite. Tem coisa que não é para José gerar. Tem coisa que é para o Espírito Santo. Fica de pé para a gente encerrar. Eu vejo avivamento chegando. Pastor Wagner, mas eu estou vendo ameaças de fecharem a porta da igreja brasileira. Não acharam lugar para Jesus nos grandes centros, nos palácios, nos grandes hotéis, nas grandes maternidades. Não acharam, portas fechadas. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas para Jesus, mas isso não impediu o Espírito Santo de achar um lugar para gerar o projeto dele, para trazer à luz o projeto dele. Alguém vai abrir a porta essa noite. Não está chegando o fim da igreja brasileira. Está chegando o maior avivamento que o mundo já viu. Gabriel, como é que vai ser isso? O anjo, como é que vai ser isso?
Gabriel está respondendo a Maria essa noite: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Chegou a hora da igreja brasileira se envolver um pouco mais com o Espírito Santo. Nós temos nos envolvido com tanta coisa. A igreja tem se envolvido com tantas coisas, pastor Lindomar, pastores, amigos. Eu não digo que é errado, eu digo que não é prioridade. Às vezes a gente tem se envolvido tanto com política, tanto com o meio empreendedor, empresarial. A gente tem chamado os coaches para pregar nos congressos das igrejas. A gente tem envolvido com tantas distrações. O projeto do inferno nessa geração não é nem fazer o crente pecar, é distrair o crente. É fazer a gente chegar num ambiente como esse, onde Deus está gerando milagres e você não perceber que está sendo gerado um projeto de Deus. Irmãos, quando Maria chega na casa de Isabel, Jesus, ele tinha poucos instantes de vida. Eu não consigo entender como um pastor pode defender o aborto, olhando para esse texto e para o contexto. Maria chega na casa de Isabel alegre, feliz, porque ela estava gerando um grande milagre de Deus no seu ventre. E quando ela entra na casa de Isabel que já tinha gerado há 6 meses um grande milagre, o milagre de Isabel começa a pular no ventre dela. 6 meses de idade. E Jesus ainda não tinha nem forma, porque era bolinha de sangue, só tinha um coraçãozinho pulsando. Mas no ventre de Isabel, João Batista percebeu que era Jesus. Ele percebeu: isso é coisa do Espírito. Um feto entretecido no ventre da mãe, informe, sabia que ali estava uma obra de Deus. Sabia que diante dele tinha um projeto gerado pelo Espírito Santo. Irmão, oxalá que nesta noite, tomara que nessa noite tenhamos a mesma revelação daquele feto de João Batista, o menininho lá dentro do ventre de Isabel, que percebe que quem está operando aqui nesta noite é o Espírito Santo. Aqui não é obra de José, aqui não é obra de homem, aqui não é obra de pastor, aqui é obra de Deus, é coisa do Espírito. Também sinto João Batista. Eu sinto a presença dele aqui. Um feto, uma criancinha entretecida no ventre da mãe, percebeu que era Jesus e não conseguiu ficar parado no ventre da mãe. Meu Deus dos céus, aleluia, essa obra é do Espírito Santo. Quem gerou essa obra foi o Espírito Santo. Essa obra é milagre de Deus na terra. Aleluia. Quando o anjo diz para ela: Isabel já está de 6 meses, aquela que era estéril. Grandes projetos de Deus nasceu. Esses projetos nasceram no ventre da esterilidade. Sabe por quê? Eu falei para o Espírito Santo que eu ia só falar com o povo, para mim não perder minha voz. Estou sem voz. Eu encerro, mas falo para você. Sabe por quê? Porque quando a pessoa gera do natural, ela gera para o natural. Quando Penina gerava, ela gerava para ela. Gerava para Eucana. Mas quando Deus fecha a madre de uma mulher como Ana, ela vai gemer, ela vai clamar, ela vai chorar, ela vai orar, ela vai se humilhar na presença de Deus, para Deus gerar o projeto, o milagre. Aí Deus serra, sabe por quê? Porque quando nascer, ela entende que no projeto não é dela,
é do Altíssimo. Aí ela tem coragem de entregar. É por isso que é tão difícil gerar um projeto. Essa empresa que Deus falou que vai gerar, você está gestante desse grande projeto, desse empreendimento, e é tão difícil para você. É porque você não está entendendo. Não é que Deus não quer que seja gerado, não, Ele quer e vai ser gerado. Por que é tão difícil, pastor? Porque é projeto dele, é para a glória dele, é para você entregar para Ele. Porque coisa que é gerada com lágrimas, com fé, com jejum, com oração, com clamor, não é para o homem, é para o Altíssimo, é para a glória dele, aleluia. É por isso que esse projeto é tão difícil na terra. A igreja sofre tanto, sangra tanto. Por isso os pastores têm sangrado tanto, para gerar um grande projeto de avivamento nessa terra. Porque esse projeto não é para Penina, esse projeto aí não é para Ucana, esse projeto aí é para a glória de Deus, aleluia. Você está gerando um projeto, você está sendo um genitor de um grande projeto de avivamento na terra. É difícil mesmo, mas não desista. Esse milagre aí, você não vai dizer que foi coisa natural, você vai dizer que foi obra do Espírito Santo de Deus no seu casamento, foi obra do Espírito Santo de Deus na vida dos seus filhos. Você vai dizer que esse milagre no seu corpo não foi obra de médico, você vai dizer que foi obra do Espírito Santo, foi milagre de Deus. Você vai contar o testemunho, a equipe médica vai saber que você tem o Deus vivo na sua vida, que o Espírito dele opera milagre na terra e você faz parte disso. Esse ministério aí, aleluia, que Deus está levantando, esse ministério que Deus está levantando hoje, você vai saber, todo mundo da sua família vai dizer, mas não era para ser desse tamanho, talvez não tinha tanto potencial, eu não vi tanto potencial aí, não interessa se eles não estão vendo, mas Deus está enxergando você como lugar, para Ele gerar um grande milagre de poder, de autoridade, aleluia, de graça para essa geração. Um milagre de avivamento vai nascer, através do teu ministério, você está gerando um projeto de Deus. Não interessa se é menina, não interessa se é Isabel, não interessa se é Maria novinha, não interessa se é novos, se o tempo passou. Maria, quando entendeu o que estava acontecendo, ela dobra o joelho diante do anjo e diz: seja feito na vida da sua serva conforme a vontade do meu Senhor Deus. Nós vamos adorar a Deus agora por um instante. Eu queria que você entregasse o seu ventre. Eu digo não na visão natural, mas eu digo na forma espiritual. Entregasse a sua vida como lugar de Deus gerar o milagre. Diga para Ele nessa noite: eis aqui o teu servo. Pode gerar, pode me usar. Por um instante Maria teve medo, mas depois ela entendeu a revelação que o anjo estava trazendo. Ela entendeu que a obra de Deus era grande, ia nascer e ser gerado o Salvador da humanidade. Então ela disse: pode gerar. Por um instante ela teve medo, ela ficou angustiada, não entendeu. Mas quando ela teve a revelação, ela disse a Gabriel: deixa o Espírito Santo descer, deixa o Espírito Santo fazer, deixa o Espírito Santo trabalhar. Levanta as suas mãos e se entrega a Ele nesta noite. Ele não quer fazer apenas um milagre em você, não. Ele quer fazer com que você seja um milagre para essa geração. Ele quer te usar com poder, Ele quer te usar com graça. O Espírito Santo está descendo para fazer a obra dele em você essa noite, aleluia. É milagre de Deus, é para a glória do Altíssimo, é coisa dele na sua vida, é obra do Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Shabalara subicomandabra nagashandara. Tu não está entendendo nada, mas tu é lugar. Herodes disse: fui escolhido. Eu vou matar o menino. Eu vou matar o projeto que ela gerou. Eu vou matar o projeto que Maria gerou.
Ninguém mata um projeto gerado pelo Espírito Santo de Deus. Herodes se levantou para matar o projeto. Por um instante o menino teve que ir para o Egito. Mas depois o menino se levantou na terra, o projeto se levantou, o milagre se levantou. O milagre se levantou para curar enfermos. O milagre se levantou para abrir os olhos dos cegos. O milagre se levantou para pôr em liberdade os que estavam em cadeia e prisões. O Herodes cai na sepultura, mas o milagre se levantou para perdoar pecados, para ressuscitar mortos. Herodes não vai matar o projeto que foi gerado pelo Espírito. Recebe unção essa noite. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor. Em ti que Deus está gerando um maior projeto na terra. Um projeto de avivamento para o Brasil. Um projeto de avivamento para as nações. É você que Ele escolheu. Aleluia, Deus. Quem tem essa certeza, quem tem? Improvável, improvável, Foi a graça. Foi a graça, meu Jesus. Levanta a sua voz, canta isso com fé aí. Eu já quero entregar o microfone para o pastor, mas eu quero fazer uma oração, uma última oração. 1 minuto. Eu queria saber se aqui tem alguém que tem coragem de fazer como Maria. Vi aqui na frente, eu não sei, pode ser uma pessoa, não tem problema. Mas que tem coragem de dizer: cumpra-se em mim, Senhor, o seu grande projeto de milagre. Gera em mim, faz em mim. Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém nessa noite que quer ser o lugar que Deus vai gerar um grande milagre? Rapidinho, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, eu quero ser esse lugar. Eu quero ser esse lugar. Eu quero gerar esse projeto de Deus. Eu quero gerar esse ministério, pastor. Eu quero gerar essa família. Eu quero ainda ver meus filhos na presença do Senhor. Eu quero ver meus netos. Eu não vou desistir. Eu não vou me entregar. Eu quero gerar o projeto. Eu quero gerar uma família abençoada por Senhor. Não me interessa se é Maria ou é Isabel. Não me interessa o tempo. Não me interessa ser uma virgem em Nazaré. Não me interessa ser uma anciã em Jerusalém. O importante é você crer. É você dizer para Ele: eis-me aqui. Eu quero gerar o seu projeto, Senhor. Eu quero gerar esse milagre, Senhor.
Se levante. Creia. Arai comanabranasubri comanabranagashai. O Deus do impossível que visitou Maria, que ele diz, está aqui. O Espírito Santo que pode gerar vida no ventre estéril está aqui. Creia, Shomanai. Aquele que faz a solitária habitar em família e ser alegre mãe de filhos está aqui esta noite. Aleluia. Você vai ver os seus filhos na presença do Senhor. Você não gerou filhos para maldição, para o pecado. Você não gerou filhos para prostituição, para devassidão, para o vício, para o álcool. Você não gerou seus filhos para essa geração ser, devorar, destruir. Não. Você gerou profetas na terra. Você gerou sacerdotisas na terra. Você gerou missionários. O teu ventre, mãe, teu ventre, vó, foi lugar. Pai, vocês geraram missionários e profetas de Deus nessa geração. Creia. Deus está fazendo obra de salvação nas famílias aqui. Esta obra ninguém pode fazer. Isso não é coisa de pastor. Isso não é coisa de ministério. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa do Espírito. É Ele que convence o homem do pecado. Aleluia, do justiça e do juízo. Está acontecendo obra de salvação. Deus está transformando o teu esposo essa noite. Um casamento extraordinário estava sendo gerado, e Ele está trazendo luz a esta família extraordinária, esse casamento maravilhoso. Deus está gerando um projeto de salvação, de milagre na sua família. Deus está gerando, o Espírito Santo está gerando uma obra de cura pelo poder do nome de Jesus essa noite. Você apenas recebia cura, mas a partir de hoje Deus está gerando um projeto em você, e você está recebendo a unção para curar. Uma coisa é você receber a cura, outra coisa é você receber a autoridade para estender as mãos e curar os enfermos. Jesus Cristo era o projeto que Maria talvez não entendia, mas ele era um projeto que ela gerou de milagres, que ia realizar milagres na terra. Aleluia. O projeto dela ia dar vida a mortos. O projeto que ela gerou, aleluia, pela fé, ia dar vista aos cegos, ia colocar a boca do mundo para falar exaltando a Deus. Os paralíticos iam levantar. Aleluia. Deus está gerando mais do que um filho. Deus está gerando um projeto de milagre em você esta noite. Está vindo um avivamento para essa igreja, para essa casa. Vai sacudir essa cidade. O chão da cidade de Anápolis vai tremer. E esses dias foram muitas angústias. Foram dias angustiantes. Herodes se levantou por esses dias e disse: eu vou destruir o projeto, eu vou matar. Tentou de todas as maneiras, mas o projeto foi gerado pelo Espírito. E obra que é gerada pelo Espírito Santo, Herodes não consegue matar. Nesta noite eu falo contigo, essas lágrimas, esse gemido, essas madrugadas de dor, esses tremores nas tuas entranhas por essas madrugadas, esses dias, sentindo-se sozinho, dizendo: em quem eu vou me apoiar? Se apoiou em mim, confiou em mim e suportou o processo para ser o genitor desse avivamento que está chegando. Eu estou gerando isso, estou falando contigo, estou falando com a igreja, todo mundo vai saber. Não vai ser por obra humana, não vai ser por força, não vai ser por violência, mas o meu Espírito vai tomar essa casa, essa cidade vai ficar pequena para a unção. Porque não está sendo gerado um projeto na vontade do homem, é coisa do Espírito, é coisa do Altíssimo. Tu disse: eu nunca vou apartar da minha boca e da mensagem que eu pregar o nome de Jesus. Eu nunca vou deixar de falar o nome dele. Lembra quando tu fez uma aliança comigo? Em toda mensagem que eu pregar, tu vai ser o centro. Toda vez que eu andar na rua, na cidade, tu vai ser o centro. Na minha casa tu vai ser o centro. Na minha família tu vai ser o centro.
Quando tu diz, eis aqui o teu servo, cumpra em mim. E tu sabia que é uma obra diferente, que era para ser realizada, para ser feita. Diferente de muitas obras. Mas tu aceitou o projeto. Tu aceitou gerar esse projeto. Eu estou fazendo um grande avivamento de chegar para essa casa. Os que estão perto e os que estão longe. Um sinal eu te dou por esses dias que eu falei contigo nesse altar. Não mova nem para a direita nem para a esquerda, um só passo, continua. Não precisa explicar para ninguém. Não precisa explicar porque eles não vão entender. Continue gerando. Continue gerando, continue gemendo, mas continue gerando. Porque está às portas. Falo eu contigo. A minha paz é contigo e a minha graça. A minha graça que está fazendo isso. Todos vão saber que foi a minha graça na tua vida. Levanta as suas mãos. Não olha para mim, mas olha para os céus. Abra tua visão espiritual e veja o sobrenatural. Veja os olhos de Deus olhando para você. E diga, Senhor, eis aqui o teu servo. Mesmo que eu não me entenda, me faça suportar o processo. Porque eu quero gerar o seu projeto. Quero gerar o seu milagre. Eis aqui o teu servo. Cumpra em mim, segundo a tua vontade, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus aí. Aplauda o Senhor Jesus. Olha para mim. Eu entrego o microfone. Se envolva mais com o Espírito Santo. Esse é o tempo da igreja se envolver. Jovens, se envolva mais com o Espírito Santo. Se envolva mais com a oração. Se envolva mais com a palavra. Se envolva mais com a consagração, com o jejum. Jejum mais. Consagre um pouco mais, porque está chegando um momento de grande avivamento. Herodes vai perseguir para matar, mas ninguém mata um projeto gerado pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja foi gerada pelo Espírito Santo. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado pela oportunidade.